Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Antes eu vou buscar um tempo. Bom, a gente tem falado aí, né? A gente já falou de escopo, né? Falamos tudo que a gente está falando, na verdade, né? A gente está baseado no nosso pipe hack, né? A gente vai usar ele como modelo, né? Para estudar, então, é, os processos, né? As áreas de conhecimento do gerenciamento de projetos, né? Que a partir de uma proposta técnica e comercial, né, de fabricação e montagem de uma estrutura desse tipo, né, a gente consegue abordar, a partir de uma proposta técnica e comercial, abordar uma série de conhecimentos dentro do gerenciamento de projetos, né? Baseado aí no PMBOK, né, como referência, assim, né, o PMBOK. Então, o que a gente vai conseguir, por exemplo, né, a gente vai conseguir analisar o escopo do projeto, né, a gente vai conseguir analisar o tempo do projeto, o gerenciamento de tempo do projeto, né, nós vamos conseguir montar um cronograma, nós vamos conseguir montar um histograma, nós vamos conseguir planejar alguns recursos, né, a gente vai conseguir analisar os riscos envolvidos no projeto, né? Então a gente vai conseguir determinar custos envolvidos no projeto, né? Então, a partir de uma abordagem prática, né, que é o Pipe Hack, que é na verdade a proposta técnica e comercial, né, uma abordagem bem corriqueira, assim, dentro de empresas, né, tu fazer um orçamento, né, lançar uma proposta técnica e comercial para um cliente, né, que deseja fazer um trabalho desse tipo, né. Isso é bastante comum, assim, né. Então, ele é um bom exemplo, né? É uma estrutura simples de ser compreendida, né? Então é um bom exemplo da gente colocar esse exemplo no centro, né? Colocar ele no centro e ir trabalhando as áreas de conhecimento do gerenciamento de projetos do PMBOK, né? Baseado no PMBOK, em torno desse modelo aí, né? Que é uma fabricação e montagem de uma estrutura desse tipo. Então vocês já podem estar montando os grupos de vocês. Acho que isso é bastante urgente, na verdade, né? Organizar em grupos para começar a montar uma proposta técnica e comercial desse projeto aí, né? Então esse é o primeiro passo, né? É montar grupos, né? O Maicon aí que está conseguindo conversar, vocês já montaram grupos, Maicon? Tu já está inserido em algum grupo? Não me inscrevi em nenhum grupo, Teus. Beleza, então sugiro aí que formem o grupo, né? Primeiro passo, né? Formar o grupo, usem os mesmos grupos, por exemplo, dos trabalhos passados, né? E dá-lhe ficha, né? Primeira coisa, né? Bom, então a gente já falou sobre escopo, né? A gente estava falando sobre, vou abrir aqui pra gente relembrar o que a gente falou de escopo, né? Então, basicamente, o escopo, né, é a gente definir um objetivo de projeto. Aqui tem um certo passo a passo aqui, né, uns itens aí que envolvem a questão do escopo, né? E basicamente é nós montarmos uma EAP, né? Montarmos uma estrutura analítica de projeto, né? E além da EAP, né, essa EAP ela pode ter outros formatos, assim, por exemplo, incluir as porcentagens de trabalho dela, né? Por exemplo, enquanto o projeto todo a gente chega aqui, gastamos
tantas horas aí, né? 1000 horas, 1000 hora homem, né, de trabalho, né? 1000 HHs, né? No projeto total, né? Então, na medida que cada marco do projeto, né? Que são os marcos principais do projeto, né? E as entregas, né? As entregas de um nível mais inferior aqui então cada marco desses, né, ele vale uma porcentagem em relação ao todo, né, e as entregas valem porcentagens em relação ao marco, né. Então é uma forma de apresentar, né, mas também aqui também é uma forma também de apresentar de uma maneira um pouco mais simples. Tá. Bueno. Então a gente conversou também, né, a gente desenvolveu uma pequena estrutura de EAP aqui, né? Então, onde o Pipe Hack é o nosso projeto, né? Então aqui a gente tem duas marcos, né? Que são dois marcos principais aí dentro desse projeto, que um deles é a fabricação, né? A fabricação dentro da nossa casa, né? Aliás, na casa de vocês, né? Na fábrica da empresa de vocês, né? E uma outra marco que é a montagem, né? Dessas peças que vocês forem fabricar lá na casa do cliente, né? Então são duas marcas, fabricação e montagem, né? São dois marcos de projeto importantes, né? E dentro de cada marco tem as entregas, né? As respectivas entregas. Pode colocar elas em numeração também, né? 1.1, 1.2.3, 2.1, 2.2, 2.3, né? E aqui a gente sugeriu algumas entregas, né? Por exemplo, corte e biselamento, né? A gente tem que pensar em como que que a gente vai receber peças, né? Aí a gente vai receber perfil nesse tipo, né? Perfil I, aí com 6 metros de comprimento, né? Que vai, por exemplo, chegar da Gerdau lá, né? Da vida, uma viga aí de 6 metros de comprimento, né? Vigas desse tipo, e a gente precisa preparar elas, né? Preparar elas, ou seja, cortar elas, né? Na medida, né? Por exemplo, se tu tem uma peça que tem 3 metros de comprimento, né? Então a gente precisa cortar essa viga em bruto, que normalmente vem em 6 metros, né? Precisa cortar ela em 6 metros, precisa biselar, né? As pontas dela para receber solda, né? Precisa biselar, né? E ainda precisa colocar alguns reforços, né? Aqui nesse vão aqui, né, no vão do I, né, e esses reforços, eles são, por exemplo, deixa eu pegar um exemplo aqui, deixa eu mostrar alguma coisa para vocês, isso aqui não dá para ver, isso aqui são reforços, são chapas, né, que vão soldadas ali no meio da viga, né, são reforços, lá tem mais reforços, né. Aqui tem reforços, E esses reforços normalmente eles estão posicionados em algum lugar onde chega um outro elemento, né? Vamos pensar numa outra estrutura aqui que eu tenho para mostrar para vocês. São reforços estruturais mesmo, né? São reforços, aqui não vai dar para ver direito, mas por causa da resolução, mas o que a gente tem aqui, por exemplo, são os reforços, são reforços que estão posicionados justamente onde chega né, estão soldados na alma da viga, onde chega uma estrutura, que é justamente para dar mais resistência, né, naquele ponto, né. Aqui tu tem uma mão francesa também, né, que é um reforço, né, também não deixa de ser um reforço, e aqui tu tem um outro reforço também onde chega o contato aqui da mão francesa, né. Aqui, por exemplo, não sei se vocês vão conseguir enxergar, eu estou enxergando muito mal aqui, mas aqui tem uma chapinha também, que é um reforço, que é justamente onde chega uma viga transversal, né? Ela chega e acopla aqui, né? Solda aqui por dentro, né? E aqui tu tem um reforço que é para justamente evitar essa flexão aí lateral, né? Tem esse tipo de chapa aqui também, né, que tu solda, né, na viga, né, que é para justamente receber os contraventamentos, né. Então isso é a soldagem, né, que vai envolver as peças, né. Basicamente, então, é corte na medida, né,
corte na medida e solda de reforço, né? É isso aí. E o biselamento, né? Biselamento nas pontas, né? Maicon, é estranho esse termo para ti, biselamento? Bisel, fazer um bisel? Eu não recordo de ter ouvido ele. O bisel é o elemento, é o chanfro, né, que tu dá para receber a solda, né? Então tu faz um bisel de solda, né, um chanfro, né, que vai formar o vão de soldagem ali, que agora me fugiu o nome. Poxa, me fugiu o nome aqui. Porque se tu tem uma chapa, né, e tu quer soldar duas chapas de topo, por exemplo, né, e tu quer fazer com que a solda tenha uma boa penetração, né, na espessura da chapa, tu vai biselar, é uma chapa grossa, digamos, né, tu vai fazer um bisel em cada chapa, vai fazer um chanfro em cada chapa para formar o vão, não é vão de solda, é o chanfro de solda, né, para formar o chanfro de solda, né, que é formado por dois biséis, né, ou um bisel só, né, um bisel só e a outra chapa é reta, né, tu forma o chanfro de solda, né. Me parece que é esse o nome, acho que agora me fugiu, mas acho que é. Então esse é o biselamento, né, fazer esses chanfros, né. E aí te ocorre, tu imagina o seguinte, como é que a gente poderia cortar essa viga, uma viga aí, imagina uma viga aí que tenha uns 150 milímetros de comprimento, mais ou menos, de altura, né? Uma viga de 15, 20 centímetros uma viga de 15 a 20 centímetros de altura, né? Como é que a gente poderia cortar essa viga, né? Porque não te esquece que a gente não pode esquecer que se a viga, por exemplo, ela vem com 6 metros bruta da Gerdau, por exemplo, né, da fornecedora, né? Ela chega para nós com 6 metros e a gente quer cortar 3 metros, né? Vai ter uma peça que tem 3 metros, então a gente vai cortar ela com 3 metros, né? E isso tem uma tolerância dimensional, né? Existe uma tolerância dimensional. Como é que nós vamos cortar essa chapa? Aliás, essa chapa, esse perfil, né? Te ocorre alguma ideia assim de como que tu, assim, de maneira rápida, assim, né, de maneira, como é que tu acha que a gente poderia cortar essa chapa? Se te largasse no colo, por exemplo, tia, Michael, vamos cortar esse perfil aí, como é que vamos cortar isso aí? Corte? Não sei se é viável, se... Mas tu acha que tu conseguiria? O oxycord poderia ser uma forma, né? Mas tu pensa no seguinte, né? Tu já viu um processo de oxycord? Já. Com coisa pequena já. Com tubulação pequena, no caso, né? Tu acha que a gente consegue deixar ela com 3 metros de comprimento no oxycord? Como é que tu acha que vai ficar o acabamento daquela ponta ali? O acabamento não é muito bom, não. Vai ficar ruim, né? Vai ficar ruim. Então tu vai ter que deixar, pra não ter erro, pra te não matar essa peça, porque se ela ficar com menos de 3 metros, morreu a peça, né? Não tem mais o que fazer, né? Agora tu imagina o seguinte, né? Quanto a gente vai ter que deixar de sobremetal para garantir que a gente não mate a peça, né? Que ela não fique com 2,95 metros, por exemplo, né? 2,97 metros, que aí a gente pode ter matado a peça. Vai depender da tolerância, né? Vai depender da tolerância dimensional do projeto. Mas tu imagina, né? Então o oxycord talvez a gente teria que deixar um sobremetal para não errar, né? E aí teria que tirar como? Teria que tirar na esmerilhadeira, né? Seria uma trabalheira, né? Seria algo que, ao meu ver, parece inviabilizar a proposta, né? Se a gente for pensar, não, vamos pensar... Tem 6 metros de comprimento, vai cortar em 3, não tem como deixar sobre metal. Como é que é? Se o... 6 metros e tu vai cortar em 3, não tem como deixar sobre metal. Ou eu não entendi o processo. Tu tem que deixar um sobremetal
Porque o oxicorte não vai conseguir deixar com 3 metros. Olha o acabamento que vai ficar o oxicorte para cortar isso aí. Vai ficar um acabamento bastante ruim, né? Tem que ser um corte acabado, né? Ser um corte Tem que ser um corte limpo. Eu acho que tem que ser um corte limpo, né? Tem que ser um corte limpo. E aí a gente pode pensar, por exemplo, no plasma, né? Uma mesa de plasma. Mas o plasma não vai conseguir cortar, não vai ter... Imagina, o plasma vai ter que... O bico de plasma vai ter que ser um CNC tridimensional, né? Também me parece um pouco inviável, né? Uma serra-fita seria uma alternativa interessante, né? Uma serra-fita industrial aí, né? Aquelas, não sei se tu conhece a serra-fita, tipo serra de açougueiro mesmo, só que ela ela é horizontal assim, né? A serra. Com espaçamento suficiente, né? Com tamanho de espaçamento suficiente para caber aquele perfil ali, né? Existem serra-fita pequena, né? Menores que não pararia na metade e não teria mais recurso, né? Não conseguiria ir mais, né? Então uma serra-fita aí, né? De tamanho aí, com recurso adequado, assim, né? Porque aí ela já corta na que é, né? Já corta na medida. Inclusive, ela já pode ser inclinada para fazer um bisel, né? Então a serra-fita pode ser uma alternativa interessante para corte. Então tu faz um corte numa serra-fita, inclina ela e faz um bisel na ponta, né? Inclina com um ângulo de boa precisão de ângulo, né? Acho que tu já sai com um corte aí acabado. Talvez, né? Dependendo, né? Talvez tenha que dar um acabamento com um disco flap ali, uma lixa, né? Alguma coisa nesse sentido, mas só um acabamento mesmo, só um toquezinho, né? Pra dar um acabamento melhor no chanfro. Ou não precisaria, né? Teria que pensar, mas essa seria uma. Agora, as chapas de reforço, né? As chapas de reforço a gente poderia botar, por exemplo, numa mesa plasma e, né? Desenharia lá os recortes no AutoCAD, né? Ou no SolidWorks, passaria a informação para a máquina, né? Posicionaria a chapa, né? Centraria o bico, né? Plasma, né? Colocaria o zero dele, né? O 00, né? A origem, e daria play, ele ia cortar aquelas chapinhas ali em alguns minutos, né? Então esse pode ser uma forma, né, da gente cortar essas peças, né? Então cortadas vigas, né, na medida, biseladas, cortadas as chapas de reforço, a gente está pronto para soldar esses reforços, né? Esses reforços nas vigas, né? Vamos passar então por um processo de soldagem, né? Depois que passar por um processo de soldagem, né, provavelmente vai precisar de uma inspeção visual naquela solda, ela vai precisar ter um nível de acabamento adequado, né? E aí ela passaria por uma inspeção dimensional, o inspetor dimensional bateria trena, né? E tanto na posição dos reforços quanto no comprimento da viga, né? Bateria trena e daria ok, né? Tá dentro das tolerâncias de projeto, pode ir para pintura, né? Aí elas primeiramente entrariam num galpão de jateamento, né? Faria toda uma limpeza daquela tudo que é impureza que tenha, né, naquele material em bruto ali, né? Depois de limpa por jateamento abrasivo, né, vai para a pintura, né? A pintura pinta uma demão de fundo, 2 demãos de acabamento, né? Com uma espessura de uma película final, né, com uma tinta específica, né? Designada aí pelo projeto do cliente, né? Uma tinta, uma epóxi provavelmente, né? Uma tinta epóxi com uma espessura, né? Uma película mínima, né? Bom, tá ok, deixa para secar, né? Tem um período de secagem e tá pronta para expedição, né? Aí tem o tagueamento também, né? A gente precisa taguear essas peças, né? Precisa dar nome a essas peças. Também é um processo antes aí do jateamento e pintura. Então, basicamente, isso é o processo de fabricação, né? Essas são as etapas do processo de fabricação. Então, aqui,
E aí, quando a gente corta e bisela, né, isso pode ser uma entrega, a gente já pode receber por esse serviço. Né? Depois que ele, inclusive aqui soldagem de reforços, isso aqui pode ser tudo uma entrega só, né? Pode ser tudo uma entrega só. Então a fabricação estaria, né, estaria com esses dois, essas duas entregas, né? Quando tu cumprisse isso aqui, tu já poderia receber, né? Porque a peça está fabricada, né? Pré-fabricada ali, né? Tá na medida, tá pronta para pintar, e depois da pintura, do jateamento de pintura, tu pode ser um outro evento aí, uma outra entrega que tu já poderia receber também, né? Poderias cobrar, né? Esse serviço aqui. Né? Depois poderia incluir também aqui ou não, né? Mas eu acho que não seria o caso, a expedição, né? A expedição dessas peças, né, também poderia ser um evento, uma entrega, né? Mas acho que não necessariamente, tá? Poderia colocar um ponto de interrogação aqui, né? Não necessariamente. Chegando lá no canteiro do cliente, né, tu faria então uma pré-montagem, né, que seria aqui, por exemplo, é um exemplo de um pipe rack, ó. O que os caras fizeram? Pegaram cada peça dessas, né, e montaram na horizontal, né? Montaram ela na horizontal, né? Depois verticalizaram cada lateral do pipe rack, né? Tu vê que eles posicionaram com travas aqui, né? Estão posicionando ela, estão travando a pé verticalmente esse perfil, né? Já estão começando a montar andaimes aqui, ó. Tu vê que os caras estão começando a montar andaimes aqui, né? Para acessar, para soldar essas vigas transversais aqui, né? Vigas transversais. Tu vê que é o seguinte, aqui tu já está com o andaime já montado, ó. Olha a complexidade, não é muito fácil fazer esse andaime aqui, né? Não é difícil, mas também não é fácil. Andaime sempre é uma coisa demorada. Olha só onde os caras estão trabalhando, né? Os caras estão trabalhando embaixo aqui, né? Tem um cara aqui fazendo alguma coisa, um processo aqui, né? Então é uma posição ruim de trabalho, né? Não é, tu trabalha muitas vezes sobre cabeça, né? Então e esses aqui são nossos 4 modelinhos de pipe rack, né? Eu já mostrei isso aqui aula passada, né? Isso tem gravado, deixei uma gravação para vocês, né? Não vou insistir nesse nosso modelo aqui. Então, aí lá na montagem, então a gente iria pré-montar ela, né? Pré-montar uma vertical, né? Aliás, uma lateral, pré-montar uma outra lateral, né? Depois de pré-montada, isso significa o que? Pré-montar significa só deixar elas ponteadas, né? Só deixar ela no formato, na medida, só que ponteadas, né? Todas as peças ponteadas. E aí chama o inspetor dimensional, né? Chama o inspetor dimensional para ele liberar que dimensionalmente aquelas laterais que está montando estão dentro do projeto, né? Dentro das dimensões, aí, dentro das tolerâncias de projeto. Liberado dimensional, aí pode soldar, né? Ainda na horizontal, né? Essas laterais aqui deitadas, né? Em cima de cavaletes, elas seriam soldadas, né? Também passariam por vários processos de ensaio de soldagem, por exemplo, ensaio de líquido penetrante na raiz, né? Líquido penetrante no acabamento, ensaio visual de solda também, né? Algumas podem passar por ultrassom, né? Nesse tipo de estrutura, normalmente uma porcentagem, aí, tipo 10% das juntas passam por ultrassom, né? É uma estrutura que tem alguma responsabilidade, mas não é tanto assim, né? Existem estruturas que têm um maior nível de responsabilidade e aí elas passam por uma porcentagem muito maior de ultrassom, né? Mas não é o caso, né, desse tipo de estrutura, que é uma estrutura relativa com média, baixa responsabilidade.
Uma estrutura de menor responsabilidade, por exemplo, seria guarda-corpo e corrimão, seriam estruturas metálicas de baixa responsabilidade, não passariam por ultrassom, não passariam por talvez LP em alguma porcentagem juntas, né? Mas passariam mais por visual de solda, né? Então, essa é a pré-montagem, né? De montar ela verticalmente, né? Montar ela aliás, horizontalmente, depois soldar, né? Então, tu tem eventos aqui, né? De pré-montagem, de soldagem, né? E depois de pintura de retoque, porque onde a solda pegar, vai estragar a pintura, né? Então, a gente precisa... né? Então, essa é a nossa EAP. E aí a gente precisa de um dicionário da EAP também, né? O dicionário da EAP ele vai especificar exatamente o que significa cada elemento, né, da EAP, né? O que significa cada elemento deles, né? Então é aqui que, por exemplo, o cliente pode ter dúvidas, né? Pode ter dúvidas em o que significa corte e biselamento, o que significa essa entrega aqui, ele não entendeu muito bem, né? Então, como que tu vai fazer isso, né? Como que tu vai fazer esse corte, né? Tu pode especificar a forma, quais processos de soldagem, né, que tu tem disponível e que tu pretende utilizar, né? A tua proposta para isso, né? Então o dicionário da EAP pode, né, por exemplo aqui como será o processo de corte, de biselamento, né? Qual equipamento será utilizado, né? Quais equipamentos e acessórios serão necessários então em cada atividade, né? Quais consumíveis serão necessários, né? Eletrodos, discos de corte, né? Que mais que poderia ser? Consumíveis gerais assim de fábrica, né? Basicamente é disco de corte, eletrodo, alguma coisa, alguma miudeza mais específica aí que não me ocorre agora de cabeça, mas é por aí, basicamente é disco de corte e eletrodos, né? E tintas, né? Mas as tintas, segundo a carta convite ali que eu coloquei para vocês, ela é um fornecimento do contratante, né? O contratante, lá o cliente, ele vai nos fornecer todo o material, né, de aplicação, que é o material, são as vigas, né? São material em bruto, vai chegar para nós, né? O cliente vai colocar lá, e as tintas também, né? As tintas normalmente o cliente coloca também. E outra pergunta também é que tipo de profissional a gente vai utilizar para cada atividade, né? Então essa é a EAP. Agora, o cronograma, a gente vai precisar pegar cada... eu até vou tirar essa expedição, porque eu acho que não é necessário. Cada entrega dessas e detalhar elas, né? Detalhar essas atividades, né? Então eu vou sugerir o uso, né? O uso de um software chamado Project Libre, né? Que é o LibreOffice, né? Que é o MS Project do LibreOffice, né? Vou botar aqui Pipe. Isso aqui tu baixa um pacote aí e aí tu tem um MS Project aí de graça, né? Não precisa hackear, não precisa nada, é um software livre. E é suficiente aí porque a gente precisa, né? Para fazer um cronograma, para estabelecer algumas coisas. Alguém já usou, no caso o Maicon, o Hector, não sei se está conseguindo falar, tu já usou um software desse tipo, o MS Project, por exemplo, Maicon? Já usou? Não, nunca vi. É um software típico de planejamento, assim, né? Os caras se usa bastante, né? Para fazer cronograma, né? Então vamos lá. Então a gente vai colocar aqui, né? A gente pode começar botando o nome aqui, né? A gente vai começar a dar nome às coisas, né? Pipe Hack, né? Então a gente pode se basear na EAP, né? Então a gente pega essa EAP aqui que a gente rabiscou aqui, né? Então a gente tem dois marcos aqui, né? Dois marcos, fabricação e montagem, né? Vou botar aqui então
fabricação, né? Vou botar aqui mais embaixo, montagem. Bom, e a estrutura de montagem de cronograma também trabalha com hierarquia, né? Então, Pipe Hack é o projeto, né? É o nome do projeto. Então, a gente vai fazer o seguinte, vai deixar ela como, né, essa fabricação e montagem. Nós vamos identar aqui, que a gente chama, né? Que a gente vai colocar, olha só, como hierarquicamente, né, inferiores, né, fabricação e montagem em relação ao Pipe Hack. Até porque na IAP elas são aqui um nível máximo aqui, né, o nome do projeto. Aqui tem um nível inferior e aqui tem níveis inferiores, né, subníveis, e aí as tarefas vão ser subníveis desses subníveis aqui, né. Então vamos ver fabricação. Então, vamos pegar essa entrega aqui, né, corte e soldagem, vamos colocar dessa forma. Corte e soldagem. Essa é uma entrega, né? E o que envolve corte e soldagem? Envolve o que a gente falou ali, né? Envolve corte das peças, corte dos perfis, envolve corte de chapas, as chapas de reforço, envolve solda chapas de reforço, envolve jateamento, envolve pintura. Então aqui a gente pegou o processo de fabricação e detalhou ele bastante, né? Por exemplo, aqui, ó, a gente na verdade, né, pegou aquela entrega e o que a gente pode fazer agora? Vamos pegar corte e soldagem, é uma parte, é uma entrega. Então essa aqui vai ser dependente dessa, né? Jateamento e pintura deixamos assim. A gente poderia detalhar um pouco a tarefa de jateamento e pintura, por exemplo, também, né? Poderia colocar algumas atividades específicas aqui, né? Por exemplo, posicionamento, jateamento, jato abrasivo, pintura, posicionamento, pintura, fundo, posicionamento, vou botar só assim, fundo, acabamento, secagem, então esses caras aqui, vamos inventar isso aqui, ó. Então o que a gente fez, ó, fabricação, né?
Entendesse? Então a gente hierarquizou esse projeto aqui, né? Estamos só detalhando as atividades, né? Listando as atividades. Eu estou indo com uma certa facilidade, assim, uma certa... Porque isso aqui provavelmente vocês vão ter que pensar um pouco melhor, né? Dar uma revisada nisso que eu estou fazendo. Então, na verdade eu estou listando umas atividades, né? Estou fazendo uma lista de atividades. Então na montagem a gente tem uma pré-montagem, a gente tem soldagem, a gente tem pintura, toque. Vamos colocar esses caras tudo como a pré-montagem. A gente tem aí posicionamento, a gente pode estabelecer uma outra pré-montagem. A gente pode colocar dessa forma: pré-montagem horizontal, posicionamento, ponteamento, posicionamento, ponteamento, verticalização. Não. Acho que não. Vou tirar isso aqui. Soldagem na horizontal. Soldagem horizontal. A gente poderia chamar de montagem, aqui talvez, montagem horizontal, dessa forma, né? Montagem vertical, né? Vamos chamar montagem vertical, seria verticalização das laterais, né? Ponteamento. Essa verticalização envolve guindaste, né? Através de guindaste verticaliza, trava toda ela, deixa ela toda travada, horizontal no prumo, né? Depois parte para o ponteamento, né? Ponteamento das vigas transversais, né? E depois entraria soldagem com as respectivas inspeções, né? Só que a inspeção ela não é demorada normalmente, né? A gente vai desconsiderar isso, né, no cronograma, né? Pintura de retoque. Pintura de retoque, coloca aí preparação e pintura. Então, na montagem aqui, né, a gente tem montagem vertical, montagem horizontal, montagem vertical, pintura de retoque. Então temos aí um escopo de
de fabricação e montagem, né? Com algumas, acho que com parte das... Isso para o Pipe Hack 1, né? E a gente já pode, inclusive, colocar aqui uma... Vou botar assim, ó, Pipe Hack 01, são 4 desses, né? Então... Onde é que foi parar o negócio? Ah, foi parar aqui, ó. Não sei porque eu não estou conseguindo. Agora sim. Então, para o Pipe Hack 1, né? A gente poderia fazer para o Pipe Hack 2. Né? E aí, o legal desse software é que ele já, aqui, ó, ele já cria uma EAP de projeto. Dá uma olhada. Claro que essa EAP ela não tá legal porque ela começa por isso que uma EAP ela não pode ser tão detalhada, porque ela começa a ficar muito poluída com coisas que não são tão importantes para a EAP, né, para a visão geral de projeto, né. Que ela acrescentou aqui na EAP todas as atividades específicas, né. Então essa é algo que não, mas se a gente fizer isso aqui, ó, vamos ver se ela melhora a EAP. Ó, ela já consegue, né? Então, o Pipe Hack 1, né? Ela já faz uma EAP de projeto, né? Já te dá isso, por exemplo, né? Pronto. E na medida que tu vai acrescentando os Pipe Hacks, Pipe Hack 1, Pipe Hack 2, 3, 4, né? Tu vai melhorando a tua EAP. Bom, então esse é um software aqui, o objetivo aqui também é ensinar um pouco vocês a ter uma base para mexer no software, né? E agora a gente precisa estabelecer, né, quais são os tempos, né, para fazer cada não só os tempos, mas os antecessores, as tarefas antecessoras, né? O que é isso, né? Vamos pensar no seguinte, né? Bom, tá detalhada as minhas atividades aqui, né? Então, bom, a minha primeira atividade, né, é o Pipe Hack 1, né? São cortes de perfis, né? Quanto tempo, né, eu vou levar para fazer cortes de perfis, né? Então eu tenho que estabelecer isso. Eu vou estabelecer uma duração aqui, né? Bom, eu sei quanto peso eu tenho, por exemplo, né? Eu tenho lá nas minhas informações que vocês têm na carta convite, né? Ó, lista de peças, né? Vocês sabem que em cada Pipe Hack, né, o número de peças que vocês têm, né, aqui estão as peças, né, o peso de cada peça e o número de juntas de cada peça, né. As colunas normalmente não têm juntas, né, as colunas não têm juntas porque elas só recebem. Se a gente pegar e dar uma olhada numa foto aqui, ó, isso aqui é uma coluna, as verticais são colunas, ou seja, só chega nelas peça, né, então as peças entram no meio
no interior da alma aqui, entre as abas, elas encaixam entre as abas, né? E aí tu fica uma solda tipo um lado reto, né? E um outro chanfrado, assim, uma solda, um chanfro em V, né? Meio V na verdade, né? Um chanfro em meio V aqui, uma parede reta e uma ponta chanfrada, né? Então, o que a gente tem aqui? As colunas não têm, elas só levam reforços de só esses reforços aqui, né? Que elas precisam, e esses aqui, por exemplo, esse é um outro reforço, né? Os reforços de contraventamento, enfim, né? Mas o que eu estabeleço aqui? Eu desconsidero até a parte de eu considero o seguinte, ó, que a gente precisaria biselar, por exemplo, 6 juntas, né? Se cada viga, né, fora as colunas, né, elas possuem 6 juntas, ou seja, elas têm 3 juntas numa ponta e 3 juntas na outra, ou seja, uma junta numa aba superior, uma junta numa aba inferior e uma junta no meio, que é a alma, né? Então são 3 juntas de cada lado, então elas são 6 juntas, né? Então aqui a gente tem informação de número de juntas, quanto que a gente vai precisar soldar lá em campo, por exemplo, e a gente tem o peso também, né? Então a gente tem essas informações. Bom, sabendo que o Pipe Rec 1 então tem menos 2, 28 peças, né? 30 menos 2, né? 28 peças, né? A gente tem que estabelecer o seguinte: quanto tempo a gente leva com a nossa, digamos, serra-fita, né? Para cortar isso aqui, né? Quanto tempo a gente leva para cortar isso aqui? 7 toneladas de perfil, né? Quanto tempo a gente leva? Eu, sinceramente, teria que pensar, né? Isso é algo que vocês vão ter que pensar, né? Quanto tempo a gente levaria para cortar o Pipe Rec 1? Eu vou chutar aqui, sei lá, 5 dias cortando peças, né? E veja que aqui vai começar a se formar um cronograma aqui do lado, né? Para cortar as chapas de reforço, né? A gente botar uma chapa em cima da mesa, na mesa CNC de corte plasma, né? Para a gente cortar essas chapas de reforço, vamos levar um dia, né, cara? Não vamos levar mais que isso, né? Um dia, né? E para soldar essas chapas de reforço aí, esse monte de... botar 2 dias aqui, né? E para soldar essas chapas de reforço, né, a gente vai levar aí, não sei, né, 3 dias, digamos. Posicionamento aí das peças que vão chegando lá, né, um dia de posicionamento de peças aí, né, mais uns 3 dias aí né. Aí vocês vão ter que ir desvendando aí qual é a estratégia, né, que vocês vão utilizar para pintar isso aí. Vocês vão ter que desenvolver um cronograma, né? Por exemplo, posicionamento, um dia, fundo, pintura de fundo, 2 dias, pintura, 3 dias, pintura de acabamento. Tu dá um acabamento, uma demão de acabamento, depois espera secar, depois dá outra demão de acabamento. Vou botar uns 6 dias aí, né, secagem, né, final, 2 dias. Dúvida? Oi. Ali, volta por favor na outra tela ali. Aqui? Isso. Ali nesse tópico de pintura, sim, ele ficou automático ali com 6 dias. Só que esse... É que aí que tá, eu entendi a tua pergunta. Antes de terminar, o que a gente não fez ainda é que a gente não colocou os antecessores ainda. A gente vai começar a trabalhar, eu só estou estimando tempos aqui, tá? Só estou estimando tempos. Tá? E aí depois a gente vai ver como que esse cronograma vai se arrumar, tá?
Eu vou começar a estabelecer alguns dias aqui, tá? Estabelecido dessa forma. Veja que o cronograma não está montado, porque tá tudo ocorrendo no mesmo dia, tá tudo iniciando aqui, ó, no mesmo dia, né? O que a gente vai começar a fazer agora? Numerar os antecessores, por exemplo. Vamos pegar aqui o corte e solda, né? Tem alguma atividade antes dela? Não, essa é a primeira atividade, né? Que é posicionar para o corte de perfis, né? Então ela não tem nenhuma antecessora, né? A princípio. Corte de chapas de reforço é uma atividade que ela precisa de uma antecessora, né? A princípio também não, inclusive a gente pode levar essas duas atividades em paralelo, porque elas são feitas em máquinas separadas, né? Uma é feita, por exemplo, numa serra-fita e a outra é feita numa mesa de corte plasma, né? Então elas podem ser feitas em paralelo, né? Solda de chapas de reforço. Quando é que eu posso soldar essas chapas de reforço aqui? Com duas condições. Quando a atividade na linha 5 estiver pronta e quando a atividade da linha 6 também tem que estar pronta, né? Essas duas condições, né? Eu separo entre ponto e vírgula ali, vamos ver se vai dar certo. Deu certo. Veja que já ela fez um link aqui, né? Então eu condicionei, né? Condicionei que essa atividade aqui de soldar chapas de reforço só pode começar, né, quando essa aqui terminar e essa aqui também terminar. Claro, essa aqui vai terminar antes, provavelmente, né? Então tá tranquilo, né? E aí o cronograma vai começar a se montar, ó. Então aqui, ó, tu já vê que já mudou, ó, 8 dias. Antes estava em 5 dias aqui, ó. Se a gente pegar aqui, ó, e apagar, né? Olha lá, ó, 5 dias. Agora a gente volta, 8 dias, né? E assim o cronograma vai se desenhando, né? Jateamento e pintura, né? Só posso começar quando tiver terminado de soldar minhas chapas, né? Que é a linha 7 aqui, ó, linha 7, né? E eu só posso jatear, né, depois que eu tiver posicionado as minhas peças, que vai ser a linha 10, né? Aliás, a linha 9. E assim a gente vai, né? A pintura só pode começar quando o jato estiver pronto, né? O fundo eu só posso começar depois que eu tiver posicionado. O acabamento depois do fundo. E a secagem depois do acabamento. Bom, aqui eu já montei um cronograma, né? Então o Pipe Hack 1 seguindo, né? Eu só posso começar o posicionamento lá em campo depois que eu tiver expedido essas peças daqui. Por isso que a expedição pode ser algo importante. Eu tirei aquela hora, né? Mas a expedição pode ser um evento importante de ser colocado aqui. Porque depois, não é depois da secagem que a gente vai começar o posicionamento aqui, né? É depois da expedição, quando a peça chegar lá no canteiro, né? Então, aqui é um evento que a gente pode acrescentar aqui, né? Então, mas vamos colocar depois da secagem ali, tá? Olha lá, ponteamento, depois do posicionamento, 18. E a soldagem depois do 19. Verticalização depois do 20. Ponteamento depois do 22. Soldagem depois do 24. 23. E a pintura de retoque depois do 24. Temos um aqui. Então a gente já tem um cronograma aqui, ó, já está se desenhando um cronograma. Aí tem outras questões também aqui que tu pode projeto, calendário, né? Tu pode mexer numa série. Aqui infinitas as possibilidades aqui, né? Mas tem bastante coisa. Mas eu vou usar basicamente para cronograma e mão de obra.
Bom, isso é para o Pipe Hack 1, né? Isso aqui é para o Pipe Hack 1. Agora se a gente pode fazer a mesma coisa. Ó, vamos pegar e vamos fazer o seguinte, ó. Vamos copiar tudo isso aqui, dar um Ctrl C. E vamos colar aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo. Deu certo. Pipe Hack 2. Olha lá, o Pipe Hack 2. Só que o que acontece? Eu não estou fazendo o Pipe Hack 1 paralelamente ao Pipe Hack 2. Quer dizer, posso estar fazendo, né? Posso estar fazendo. Mas será que a programação de peças vai me permitir isso, né? A programação de chegada de peças vai me permitir isso? Muito provavelmente não, né? O que tem que acontecer é o seguinte, né? É que o cliente solicitou um prazo. Lá na carta convite tem um prazo. Bom, a gente precisa fazer a obra dentro de um prazo. Ok, então se a gente precisa fazer a obra dentro de um prazo, né, a fabricação e a montagem dentro do prazo, né, a gente precisa que as peças sejam entregues para nós dentro de um prazo. E além das peças chegarem dentro de um prazo, né, a gente precisa ter capacidade produtiva também, né? Capacidade de mão de obra, equipamento disponível, né? Não é tão simples assim, né? Agora chegou todo o material aí, eu quero que vocês façam tudo ao mesmo tempo. Não dá, né? Tem uma produtividade, tem uma capacidade produtiva, né? Então vamos pensar no seguinte, vamos pensar que o Pipe Hack, a fabricação do Pipe Hack 2, ó, a gente pode pensar no seguinte, ó, que a fabricação do Pipe Hack 2, e aqui a gente pode Pipe Hack 02, né, a montagem do Pipe Hack 02, aí a gente vai começando a afinar, né, o cronograma, né, dar nomes mais fabricação Pipe Hack 01, montagem Pipe Hack 01, a gente pode dar nome aqui também, né? Corte montagem Pipe Hack 01, tá? Fica até mais interessante. Mas não vou perder esse tempo aqui. Bom, voltando lá embaixo, o que acontece? A gente pode dizer o seguinte, ó, que a gente vai começar a fabricar o Pipe Hack 02. A gente pode até botar uma condicional nessa marca aqui, né, quando a fabricação do Pipe Hack 01 terminar, quando esses processos aqui terminarem, ó. Por exemplo aqui, ó, quando terminar o 4, né, quando essa atividade aqui, essa entrega aqui tiver terminado, a gente pode começar, ou uma dessas etapas aqui, né, outra dessas tarefas específicas, né, a gente pode colocar aqui, ó, por exemplo, a gente pode colocar aqui no Pipe Hack 02, a fabricação, o corte desses perfis aqui podem começar quando esses cortes aqui terminarem, né, porque aí já vai vagar essa máquina aqui, então a gente pode colocar dessa forma. Não sei se eu fui claro, né? Por exemplo, quando sair da serra-fita, o Pipe Hack 1 sair da serra-fita, né, vai vagar essa serra-fita, digamos que a gente só tenha uma serra-fita na fábrica, né, vai vagar essa serra-fita. Então a gente já pode começar os cortes dos perfis do Pipe Hack 2, concorda? Né? Então vamos pensar no seguinte, ó, vamos pensar nessa atividade aqui, ó, 5. Né? Essa atividade aqui, só depois que a 5 estiver pronta. Aqui que ele já automatizou tudo, ó. E assim sucessivamente, né? Essa aqui, depois que a atividade 6 lá em cima provavelmente estiver pronta. Atividade, corte, chapas, reforço, ó, 6. E assim a gente vai
ligando o projeto, né, conectando o projeto com os antecessores, né, de cada atividade. Soldas e chapas, né, depois que essas duas aqui estiverem disponíveis, né, e também a solda aqui estiver disponível também, né, depois que essa atividade 7, a gente pode acrescentar a atividade 7 aqui também, um outro condicional, né. Atividade 7 também, né, a gente só pode começar a soldar essas chapas quando terminar de soldar. Só pode começar a soldar o Pipe Rack 2 quando terminar de soldar o Pipe Rack 1. E também depois que terminar esses cortes aqui, né? Essas são as condicionais, né? Esse caso, a ordem ali não influencia? Ó, ela já reposicionou aqui, ó, automaticamente. Ah, tá. Mas não influencia, porque tu só está condicionando, né? Só está condicionando, assim, não importa a ordem, assim. Ok. E assim vai indo, né, guris? Assim vai indo, né? Não vou terminar esse cronograma aqui porque é algo que demora um pouquinho, né? Demora um pouquinho para ser feito, né? E aí lá no final, né? Lá no final, com 4 pipe racks, a gente vai ver quanto tempo vai durar isso aqui, né? Se essa data que começou, né? Se o cara lá está no prazo, vai estar num prazo legal, né? Vai estar num prazo legal. Se estender muito o prazo, quer dizer o seguinte, cara, nós não estamos conseguindo aí, nós não estamos conseguindo, não vai dar, então tem que rever o projeto, rever a forma a estratégia, né? Daqui a pouco tu vai ter que trabalhar com 2 pipe racks ao mesmo tempo, né? Por exemplo, pipe rack 1 e pipe rack 2 começando em paralelo, depois vindo o Pipe Rack 3 e o Pipe Rack 4 em paralelo, né? Isso passa necessariamente por tu ter capacidade de corte, né? E capacidade de solda e capacidade de pintura. A pintura normalmente é um gargalo, né? Porque a pintura não é rápida, a pintura é demorada, porque tu tem que dar o fundo, tu tem que jatear, né? Tu tem que transportar essas peças para a cabine de pintura, da cabine de jato sai para a cabine de pintura, né? A cabine de pintura tu tem que posicionar, tu tem que pintar o fundo, esperar secar, né? Pintar o acabamento, primeira demão de acabamento, esperar secar, né? Pintar a segunda demão de acabamento, esperar secar, né? Então tu tem aí, né? A tua cabine de pintura tem que ser grande, né? A tua cabine de pintura relativamente grande, né? A tua cabine de pintura, então, se é uma cabine de pintura pequena, tu tem um gargalo, né? Se tu tem uma cabine de pintura grande, beleza, pode botar um monte de peça lá e pintar tudo ao mesmo tempo, né? Agora, se tu tem uma cabine de pintura pequena, com uma capacidade restrita, começa a produzir um gargalo, né? Mas é isso aí, né? Vamos ver se a gente termina aqui rapidinho. Montagem para jateamento. Começa, depois da tarefa 32, mas também tem que terminar lá, né? Tem que terminar a tarefa lá, o outro, tem que liberar o jateamento lá da outra, né? Jateamento, tarefa 10, né? Tarefa 10, a gente só pode entrar para posicionar ali, né? As peças do Pipe Rack 2, depois que terminar o jato, né? Lá do Pipe Rack 1, que é a atividade 10. A pintura, né? A pintura aí já está conectada, né? Já não precisa condicionar, né? Mas a pintura só vai começar quando se a gente já condicionou essa aqui, né? Se a gente já condicionou essa primeira tarefa e as outras tarefas aqui embaixo já estão condicionadas, né? Essa tarefa de posicionamento, então a gente não precisa, né? Não precisaria alterar. A montagem do Pipe Rack 2 então só vai poder começar então depois da atividade 40, né, da secagem aqui, mas também
né, depois que terminar a montagem, né? Aí depende se tu vai ter mão de obra, não vai ter mão de obra, né? Tem tudo isso, mas vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar que a gente vai ter duas equipes trabalhando, uma equipe de montagem, vamos pensar assim, uma equipe de montagem horizontal e uma equipe de montagem vertical, né? Vai ter gente trabalhando na horizontal e vai ter... Acho que não vai dar muito certo isso, né? Mas a gente vai ter que pensar no seguinte, ó. Posicionamento, ponteamento. Liberou. Posicionamento, ponteamento. Eu acho que depois dessa atividade aqui, da montagem vertical, porque a soldagem demora muito, ó. A soldagem é demorado. Então, depois dessa atividade aqui, ó, 23, a gente vai lá, condiciona, depois da montagem 23. Bom, aqui. E aí a gente já tá, né? A gente já tá. Aí depois de condicionar dessa primeira aqui, com atividade lá em cima, né? Então aí já era, né? Aí tá tranquilo. Essa montagem vertical aqui, aí vai depender, aí a gente vai ter que fazer um estudo aí, né? De como que vai estabelecer isso aqui, tá? Beleza, vamos em frente. Outra coisa que dá para fazer agora, né? Tu vê que é o seguinte, ó, montagem vertical. Tu vê que a gente já está com um cronograma aí que está durando dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, 4 meses, né, praticamente. Dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, exatamente, 4 meses. Quase 4 meses. 81 dias corridos, né? 81 dias úteis, na verdade, né? Dias de trabalho, aqui provavelmente não está contando final de semana, né? A gente pode até dar uma olhada no calendário, ó. Ele elimina sábado e domingo, ó. Ele não está considerando sábado e domingo, está considerando padrão, né? Ele pode considerar 24 horas, turno da noite e tal. A gente está considerando padrão. Tem algumas opções para mexer nisso, né? Horas por dia, né? Horas por semana. A gente pode mexer nisso também. E aqui a gente está trabalhando em dias, né? Tu vê que a unidade de tempo aqui é dias, tá? Isso também a gente pode mexer se quiser, né? Pode trabalhar em horas ou pode trabalhar em semanas, meses, enfim, depende da característica do projeto. Bom, tia, o que mais que a gente pode fazer aqui? A gente pode estabelecer recursos, ó. Que tipo de recursos? Recursos humanos e equipamentos, né? Os equipamentos a gente pode estabelecer aqui, ó, fazer uma planilha aqui, né, para cada, por exemplo, equipamentos para cada entrega da EAP. Equipamentos utilizados vou chamar de pacote da EAP, né? Aí a gente pode ter aqui, né, o pacote 1.1. Que equipamento nós podemos ter? Uma serra-fita. Uma serra-fita vai precisar de cavaletes. Sei lá, vai precisar de cavaletes? Vai, né? Porque ele já está considerando soldagem de reforço, né? Tu vai precisar posicionar cavaletes, tu vai precisar de um guindaste ou de uma ponte rolante para carregar essas vigas. Tu vai precisar de consumíveis, né? Consumíveis abrasivos. Vai precisar de eletrodos. Isso tudo depois a gente vai começar a quantificar, né? Começar a estimar, né, coisas, né? Quanto que a gente vai usar de cada... precisar aí... vou de cabeça agora. Consumíveis abrasivos, eletrodos...
na 1.2 nós vamos precisar de granalha, consumíveis também, né? Tá, granalha, que é o elemento abrasivo, né? Precisa de cavaletes, precisa de equipamento de jato, né? Que é compressor, aquela pistola de jato, né? Vamos precisar de equipamento de pintura. Tudo isso a empresa já deve ter, né? Porque precisa de vou botar dessa forma. De cabeça já não me lembro mais. 2.1, né? O que a gente vai precisar na pré-montagem ali, né? Em campo. Também de cavaletes, máquinas rotativas, consumíveis, extensão, qual o processo de soldagem, né? Também vão precisar de extensão, pontos de energia, chamados robôs, né? São centrais, né? Painéis, né? Que tu puxa cabo de energia, né? Tu puxa cabo de energia e monta um painel. Aí tem que ver, de repente tu pode deixar isso considerar isso com a contratante, né? Enfim, tem estratégias para isso, né? Bom, máquinas rotativas, máquinas de som. Bom, e aí vai indo, né? Vocês vão fazer uma lista de equipamentos aí, consumíveis que vocês acham que vão precisar, né? Ainda tem a questão dos EPIs também, né? Mas isso é para depois, né? Não está diretamente relacionado aí com a... Não é um recurso diretamente, é um recurso específico de segurança do trabalho, né? Vamos considerar aqui nessa parte. E aí aqui no cronograma a gente pode colocar só os recursos de mão de obra para ficar mais fácil, né? Deixa eu dar uma diminuída aqui, ó. Então, por exemplo, aqui, ó, corte de perfis, né? Quem é que vai trabalhar nisso, né? Quem são os recursos, né? Atribuir recursos. Atribuir. Vou teria que... Como é que faz para atribuir um recurso? Bom, tem que dar para adicionar um recurso aqui, que agora não estou conseguindo. Não sei porquê. Por quê? Poxa vida, cara.
Vamos chamar de mecânico 1. Pô, agora eu vou ficar devendo para vocês. Na próxima aula eu venho com essa... Não sei agora como atribuir recursos. Por que está tão difícil de fazer isso? Seria tão fácil. Mecânico 1. Mecânico 2. Você deve introduzir os recursos existentes do seu pool de recursos separados pelos caracteres. Pool de recursos. Onde é que está meu pool de recursos? Ah, aqui ó, para atribuir recursos, aqui ó, mecânico. Vou chamar de M1, vou chamar de M2, vou botar aqui M3. Vou adicionar uma série de mecânicos, tá? Vai ficar mais fácil de visualizar. Ajudante, ajudante 1. Mecânico 1. Mecânico 2, mecânico 3, 4, ajudante 1, ajudante 2, ajudante 3, ajudante 4, soldador 1, soldador 2, soldador 3, soldador 4, pintor 1, pintor 2, pintor 3, pintor 4. Bom, atribuir recursos aqui nessa aba aqui, né? Aba de recursos. Agora sim. No gráfico de Gantt, né? Agora a gente consegue atribuir recursos. Ah, aqui estão eles, ó. Vamos atribuir aqui, vamos aqui, atribuir. Olha lá, ó, apareceram. Então a gente vai começando a atribuir recursos humanos, né? Aí na aula que vem a gente vai ver como que a gente vai conseguir montar avaliar esses recursos, né? Nós vamos começar a evoluir nessa análise, né? Esse é um cronograma básico ainda, tá? Bem básico. Na aula que vem a gente evolui para algo mais avançado, assim, né? Que é para começa a atribuir recursos, começa a montar um histograma de recursos, né? A nossa curva de mão de obra no trabalho, né? Começa também a trabalhar com índices, né? A ver prazos, índices, para ver se índices de produtividade, né? Não adianta a gente, como é que a gente vai, quantas pessoas nós vamos botar em cada atividade dessas? Bom, isso vai estar baseado em índices de produtividade históricos, né? Que a gente, digamos, já tenha feito uma obra, um trabalho desse semelhante, né? A gente já tem um índice de produtividade, né? Em HH tonelada, né? Horas homem por tonelada, né? Então a gente vai poder se basear nisso para montar aí quantas horas de trabalho, quantas horas esse projeto vai ter, né? E aí dimensionando a equipe. Se a gente não tem esses dados, se a gente não souber esses dados, a gente precisa de uma opinião especializada, né? A gente precisa de ajuda, né? A gente não pode tirar da nossa cabeça, né? A gente tem que ir meio que se baseando aí ou em dados históricos de projetos semelhantes ou em opinião especializada. Mas por hoje vamos ficar por aqui.